Romanos capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esta é uma carta direcionada diretamente para as nossas vidas, que cremos na palavra de Deus. E não somente cremos, mas nós andamos na pisada da fé, nós andamos praticando a palavra de Deus. Nós não somos apenas ouvintes da palavra de Deus, somos praticantes da palavra de Deus. E aquele que pratica a palavra de Deus, ele obedece o que Deus está falando. Nós não somos aqueles que somos levados à perdição, nós andamos pela fé, nós somos justificados em Cristo Jesus pela fé. Nós andamos conforme o Senhor Jesus quer que nós andamos. Aí entra aquela palavra que diz em Romanos, não falei uma hora, em 10, que diz: pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus é que vem a fé de Deus. Também se manifesta a palavra de Deus na nossa vida, onde Jesus está passando no deserto, onde Satanás ele pega e faz dessas pedras virar em pão. Jesus olha para Satanás, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, esse verá. Nós andamos pela fé ouvindo a palavra de Deus. E nós andamos na obediência na palavra de Deus, o milagre e as bênçãos do Senhor nos seguirão. Não é nós que corremos atrás das bênçãos, mas é as bênçãos que vão nos seguir para a glória de Deus. É Deus quem faz as coisas acontecerem. Romanos capítulo 1, primeiramente Paulo vai trazer uma palavra de alegria para o coração dos romanos. Porque Paulo está dizendo para eles que eles estão fazendo o que é certo, que eles estão buscando o que é certo. E que eles têm que viver pela fé, como está escrito a palavra de Deus. Mas logo depois, Paulo vai trazer uma exortação, não somente para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, mas também para aqueles que ouvir, que é o nosso caso, que nós ouviria a palavra de Deus. Porque muitos se desviaram da fé, Paulo vai falar, dando ouvido a outras coisas, outras palavras que não eram a palavra de Deus, até mesmo associando a anjos, culto a demônio, culto ao próprio corpo, deixando a mulher se inflamando com mulher, homens se inflamando com homens, e achando que isso é natural. Paulo não estava falando somente para aquela época, mas Paulo estava falando simplesmente para essas épocas que viria. Nós estamos vivendo hoje em todo o mundo, nós vamos ver que a palavra do engano tomando conta. Foi o que Cristo falou, que um dos primeiros sinais que nós teríamos que ver é o engano da palavra de Deus, sendo deturpada de várias formas a palavra de Deus. E achando que isso não vai cair em conta. Certamente cairá em conta daquele que está praticando estes atos. As pessoas, nesse sentido, elas começaram a enganar o seu próprio coração com palavras que não eram palavras da verdade, que Cristo tinha pregado. E começaram a se inflamar a si mesmo, e Deus permitiu que o coração delas viesse a atribuir a essas coisas que elas estavam fazendo. E por elas fazer essas coisas erradas, Deus permitiu que elas fizessem, e largou elas, e deixou elas fazer. Então, a minha oração é agora, diante de Deus, que o nosso coração, que a nossa vida esteja guardada no Senhor. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Então eu digo para você, se agarre em Cristo, se agarre na doutrina verdadeira de Cristo. Peça para o Senhor para não ser enganado, porque muitos hão de ser enganados nestes últimos tempos. E a Bíblia fala que o escolhido só não vai ser enganado por causa do peso da unção. Se possível enganar o escolhido de Deus, só não vou enganar por causa da unção de Deus que está na vida deles. Amém? Peça para Deus discernimento nesse último tempo, e tu verás a glória de Deus na tua vida se manifestar. Deus nos abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Amém.